Você já sentiu a força avassaladora de um desejo ardente pulsando em suas veias? Aquela convicção inabalável de que algo maior o espera? Já experimentou o poder ilimitado da sua imaginação criativa, visualizando um futuro grandioso, uma realidade transformada nos mínimos detalhes? Esses são passos fundamentais, ignições poderosas na jornada para o sucesso. Como nos ensinou Napoleon Hill com sua pesquisa monumental sobre os maiores realizadores da história. Mas o desejo, por mais intenso e consumidor que seja, e a imaginação, por mais vívida e inspiradora que se apresente, correm o risco de permanecer no reino etéreo, no campo das possibilidades abstratas, se não forem ancorados por uma força prática, deliberada e direcionada. Essa força, o elo crucial, a liga metálica que une o sonho à realização, é o planejamento organizado. É aqui que a magia encontra a lógica, onde a inspiração se veste de estratégia, onde a visão ganha um corpo tangível, onde o desejo abstrato começa a tomar forma concreta e inevitável no mundo físico. Hill identificou o planejamento organizado não como uma mera sugestão, mas como a oitava etapa essencial e indispensável em sua filosofia do sucesso, posicionada estrategicamente logo após a imaginação. E a sequência não é acidental, mas sim uma progressão lógica e natural. Primeiro, você define o que quer com uma clareza obsessiva, um foco laser, desejo ardente. Depois, você utiliza sua faculdade criativa para visualizar esse desejo como realidade, explorando as possibilidades, sentindo as emoções da conquista e imaginação. Mas então, inevitavelmente, surge a pergunta pragmática, a questão que separa os sonhadores dos realizadores. Como? Como transformar essa visão mental tão real em sua mente em um resultado tangível no mundo exterior? Como construir a ponte entre o ponto A, onde você está agora, com seus recursos e limitações atuais, e o ponto B, onde você ardentemente deseja estar, vivendo seu objetivo realizado? A resposta, clara e direta, reside na criação e execução de planos definidos, práticos e detalhados. Sem um plano, o desejo mais forte se dissipa como fumaça. A imaginação mais brilhante se torna apenas um devaneio passageiro. O planejamento organizado é a ponte sólida, a estrada pavimentada e sinalizada que conecta seu mundo interior de sonhos e visões ao seu mundo exterior de ações e resultados. Muitas pessoas, talvez a maioria, falham em alcançar seus objetivos mais ambiciosos não por falta de desejo genuíno ou de ideias brilhantes, mas sim por uma gritante falta de um plano de ação claro, coeso e bem estruturado. Elas carregam dentro de si sonhos grandiosos, vislumbram um potencial imenso, mas ficam paralisadas pela magnitude percebida da tarefa, sem saber por onde começar, qual o primeiro passo a dar. Sentem-se sobrecarregadas pela complexidade, perdidas em um mar de possibilidades, ou, pior ainda, presas na inércia pegajosa da indecisão crônica. O planejamento organizado surge como o antídoto para essa paralisia. Ele vem para dissipar essa névoa de incerteza, para quebrar o objetivo maior, que pode parecer intimidador, em passos menores, gerenciáveis e sequenciais, para fornecer um roteiro claro e lógico que guie suas ações diárias, semanais e mensais. É a diferença fundamental entre vagar sem rumo em um oceano vasto, esperando encontrar terra firme por sorte, e navegar com propósito, utilizando um mapa detalhado e uma bússola confiável. Pense nos grandes empreendimentos que marcaram a história da humanidade. A construção das pirâmides do Egito, monumentos que desafiam o tempo e a nossa compreensão, exigiu um planejamento logístico e de engenharia de escala inimaginável para a época. A chegada do homem à Lua, um salto gigantesco para a humanidade, foi o culminar de anos de planejamento científico, tecnológico e organizacional meticuloso por parte de milhares de pessoas coordenadas pela NASA. A criação de empresas globais como a Apple ou a Amazon, que revolucionaram indústrias inteiras e mudaram nossos hábitos, não foram acidentes felizes.
foram o resultado de um planejamento estratégico visionário, de uma organização implacável de recursos, talentos e execução. Em cada um desses casos, e em inúmeros outros, alguém ou um grupo de pessoas, uma mente mestra, sentou-se e traçou um plano detalhado. Quais são os objetivos específicos e mensuráveis? Quais recursos financeiros, humanos, tecnológicos são necessários? Quem será responsável por cada parte do plano? Qual é o cronograma realista, com marcos intermediários? Quais são os potenciais obstáculos, os riscos e quais são os planos de contingência para superá-los? O plano tornou-se o projeto mestre, o guia operacional, a espinha dorsal que orientou cada decisão e cada ação subsequente, garantindo que todos remassem na mesma direção. Napoleon Hill enfatiza um ponto crucial. Seu plano deve ser tão perfeito quanto humanamente possível. No momento de sua criação. Isso não significa esperar por uma perfeição absoluta e inatingível, o que levaria à inação. Significa usar toda a sua inteligência, conhecimento e os recursos disponíveis, incluindo o conselho de sua mente mestra, para elaborar o melhor roteiro possível. No entanto, Hill também reconhece, com grande sabedoria prática, que a maioria dos planos, especialmente os mais ambiciosos, precisará de ajustes e adaptações ao longo do caminho. O mundo muda, as circunstâncias evoluem, surgem desafios imprevistos. A chave, portanto, não é apenas criar um bom plano inicial, mas também começar a agir sobre ele imediatamente e estar preparado para revisá-lo e adaptá-lo conforme necessário. A perfeição não pode ser uma desculpa para a procrastinação. Um plano bom, ou até mesmo mediano, executado com vigor, disciplina e persistência hoje, é infinitamente superior a um plano teoricamente perfeito que nunca sai da gaveta ou da tela do computador. Como, então, criar um plano organizado que seja verdadeiramente eficaz, que sirva como um motor para a ação? Hill nos oferece diretrizes claras, um framework testado e comprovado. Primeiro, defina seu objetivo principal com precisão absoluta e clareza cristalina. O que você realmente quer alcançar? Seja específico, detalhado, mensurável. Quero ter mais dinheiro é vago e ineficaz. Quero acumular um patrimônio líquido de 1 milhão males até 31 de dezembro de 2028, através da expansão do meu negócio de consultoria online. Focando nos nichos X e Y é específico, mensurável, alcançável, esperançosamente relevante e com prazo definido SMART. Quanto mais claro e tangível for seu objetivo, mais fácil será visualizar o caminho e traçar um plano concreto para alcançá-lo. A clareza é poder. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca do que deseja alcançar. Lembre-se da lei universal imutável. Não existe algo por nada. O sucesso significativo sempre exige um preço, um investimento. O que você está disposto a investir de forma consistente? Seu tempo precioso? Seus recursos financeiros? Seu conforto atual? Sua energia física e mental? Horas de estudo e aprendizado? A superação de medos e inseguranças? Seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre o preço que está disposto a pagar e o que está disposto a sacrificar temporariamente. Essa clareza sobre o custo fortalecerá seu compromisso e sua resiliência quando as dificuldades surgirem. Terceiro, estabeleça um prazo definido e realista para a realização do seu objetivo principal. Um objetivo sem um prazo claro é apenas um sonho flutuante, uma aspiração vaga que pode ser adiada indefinidamente. O prazo cria um senso de urgência saudável, um marco temporal que direciona seus esforços, permite medir seu progresso e cria um ponto focal para sua energia. Seja realista ao definir o prazo, considerando a complexidade do objetivo, mas também seja um pouco desafiador para se manter motivado. O prazo te força a focar, a priorizar e a dizer não a distrações que não contribuem para sua meta. Quarto, crie um plano detalhado, passo a passo, descrevendo como você pretende alcançar seu objetivo. Este é o coração do planejamento organizado. Quebre o objetivo maior em metas menores,
trimestrais, mensais, semanais. E depois, quebre essas metas menores em ações específicas e diárias. Quais são as principais etapas lógicas? Quais são as tarefas concretas que você precisa realizar consistentemente? Quem pode te ajudar nesse processo? Sua mente mestra. Quais conhecimentos ou habilidades você precisa adquirir ou aprimorar? Quais recursos adicionais você precisará mobilizar? Quanto mais detalhado e sequencial for seu plano, menos espaço haverá para a dúvida, a confusão e a hesitação. Pense nisso como construir uma casa. Você não começa aí a empilhar tijolos aleatoriamente. Você segue um projeto arquitetônico detalhado, com plantas para fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, etc. Quinto, escreva tudo de forma clara e concisa. Coloque seu objetivo principal, o que você dará em troca, o prazo final e o plano detalhado, passo a passo no papel, em um caderno dedicado ou em um documento digital acessível. Há um poder psicológico imenso em transformar pensamentos abstratos e intenções vagas em palavras escritas e organizadas. Isso cristaliza sua intenção, torna o plano mais real, mais tangível e serve como um contrato consigo mesmo, um lembrete constante do seu compromisso. Hill recomenda ler sua declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, uma vez ao acordar, para definir a intenção do dia, e outra antes de dormir, para impregnar sua mente subconsciente. Enquanto lê, visualize-se com emoção já na posse do seu objetivo. Isso alinha suas mentes consciente e subconsciente, programando-as para trabalhar em harmonia em direção à sua meta. Sexto, e talvez o passo mais negligenciado, porém o mais importante. Haja imediatamente sobre o seu plano, mesmo que seja apenas o primeiro e menor passo. Não espere pelo momento perfeito, pelas condições ideais, por ter todas as respostas ou por sentir-se 100% pronto. Esses momentos raramente chegam. Comece agora, hoje, com os recursos, conhecimentos e energia que você tem disponíveis neste momento. Dê o primeiro passo concreto delineado em seu plano, por menor ou mais insignificante que pareça. A ação é o que quebra a inércia. A ação gera momentum, dissipa o medo e a dúvida, que prosperam na inação, e começa a atrair as oportunidades, as pessoas e os recursos necessários para os próximos passos. Lembre-se sempre, um plano, por mais brilhante e detalhado que seja, não tem valor algum se permanecer apenas no papel ou na sua cabeça. Um aspecto crucial do planejamento organizado, que Hill considerava quase um pré-requisito para grandes realizações, é a formação e utilização de uma aliança de mente mestra. Raramente o sucesso grandioso e duradouro é alcançado isoladamente. Cerque-se ativa e estrategicamente de pessoas que possuem conhecimentos, habilidades, experiências e contatos que complementam os seus. Busque indivíduos que compartilham de uma visão semelhante ou de valores alinhados, que te apoiam genuinamente, mas que também te desafiam construtivamente e te ajudam a refinar seus planos com perspectivas diferentes. Colabore com sua mente mestra em um espírito de perfeita harmonia, confiança e benefício mútuo. A mente mestra amplifica exponencialmente o poder do seu planejamento individual, trazendo novas ideias, soluções criativas para problemas complexos, recursos adicionais e um suporte moral inestimável. Discuta seus planos abertamente com sua mente mestra. Peça feedback honesto e específico, esteja genuinamente aberto a sugestões e críticas construtivas. Como Hill descobriu, 2 ou mais mentes trabalhando juntas, em perfeita harmonia por um objetivo comum, criam uma terceira mente, invisível e intangível, mas imensamente mais poderosa e criativa do que a soma das partes individuais. Considere novamente a história de Andrew Carnegie, o magnata do aço. Ele era um homem inteligente e trabalhador, mas atribuiu abertamente grande parte de sua vasta fortuna não apenas à sua própria capacidade individual,
mas a sua extraordinária habilidade de identificar, reunir e coordenar uma mente mestra composta pelos maiores especialistas em finanças, produção, engenharia, vendas e gestão de sua época. Ele costumava dizer que não entendia muito sobre a fabricação de aço, mas sabia como encontrar e organizar homens que entendiam. Seu planejamento estratégico mestre envolvia identificar as pessoas certas, com o conhecimento especializado necessário, e criar um ambiente onde pudessem colaborar eficazmente, motivados por um objetivo comum e por uma participação nos lucros. Ele era o maestro, e sua mente mestra era a orquestra afinada. O planejamento organizado, no entanto, não é um caminho linear e sem percalços. Ele exige intrinsecamente flexibilidade e persistência inabalável. É quase uma certeza matemática que seus planos iniciais, por mais bem elaborados que sejam, encontrarão obstáculos inesperados, reveses temporários, mudanças nas condições de mercado ou falhas em algumas de suas premissas. Isso não é um sinal para desistir do seu objetivo. Pelo contrário, é um feedback valioso do mundo real, uma oportunidade para aprender, ajustar e fortalecer sua abordagem. Hill afirma categoricamente como um mantra: um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Quando um plano específico falhar em produzir os resultados desejados, não abandone o objetivo final. Respire fundo, analise objetivamente o que deu errado, extraia as lições valiosas da experiência e então, com renovada determinação, crie um novo plano, talvez incorporando-se o que aprendeu. A persistência em face da adversidade, a capacidade de se levantar após cada queda, sacudir a poeira e traçar um novo curso com inteligência é uma marca registrada indelével de todos os grandes realizadores em todas as áreas da vida. Lembre-se de Thomas Edison e suas milhares de tentativas com a lâmpada. Cada falha não era uma derrota, mas sim a descoberta de um caminho que não funcionava, informação crucial que o aproximava da solução. Ele não desistiu do objetivo. Ele persistiu implacavelmente em encontrar um plano, um material para o filamento, que funcionasse. É importante entender que seu plano não precisa ser perfeito desde o início, nem deve ser gravado em pedra. O próprio ato de planejar é, em si, um exercício mental extremamente poderoso. Ele força você a pensar criticamente sobre seu objetivo, a visualizar o futuro, a antecipar desafios potenciais, a alocar seus recursos limitados de forma inteligente e a definir prioridades claras entre múltiplas tarefas concorrentes. Mesmo que o plano precise mudar significativamente ao longo do caminho, e provavelmente precisará, especialmente para objetivos de longo prazo. O processo de planejamento inicial já terá fortalecido imensamente sua clareza de propósito, seu foco mental e seu compromisso psicológico com a meta. Além disso, o planejamento organizado é uma das armas mais eficazes contra um dos maiores inimigos silenciosos do sucesso: a procrastinação. Quando você tem um plano claro, dividido em pequenas ações gerenciáveis e agendadas, a tarefa monumental de alcançar seu objetivo de longo prazo parece muito menos assustadora e sobrecarregadora. Você sabe exatamente o que precisa fazer hoje, amanhã, na próxima semana. Isso elimina a paralisia da análise, ficar pensando demais sem agir, e a tendência humana natural de adiar o que parece grande, complexo ou desconfortável. Cada pequena tarefa concluída, cada passo dado conforme o plano, por menor que seja, gera uma sensação tangível de progresso e realização. Esse sentimento positivo alimenta sua motivação, reforça sua autoeficácia e constrói o hábito poderoso da ação disciplinada e consistente. Imagine novamente um navio saindo do porto para uma longa viagem transatlântica. Se ele não tiver um destino definido e uma rota planejada, a carta náutica, ele ficará à deriva, sujeito aos caprichos imprevisíveis das correntes, dos ventos e das tempestades, podendo acabar em qualquer lugar indesejado ou simplesmente naufragar. Mas se o capitão tiver um destino claro em mente, uma carta náutica detalhada, o plano e uma bússola confiável para manter o curso,
Ele poderá navegar com confiança através de mares turbulentos e calmarias frustrantes, ajustando a rota conforme necessário para contornar icebergs ou aproveitar ventos favoráveis, mas sempre progredindo firmemente em direção ao seu objetivo final. Sua vida é esse navio. Seu desejo ardente é o destino final. Seu plano organizado é a carta náutica e a bússola indispensáveis para a viagem. Não subestime jamais o poder transformador de dedicar tempo de qualidade exclusivamente para planejar. Reserve blocos de tempo regulares e ininterruptos em sua agenda, talvez semanalmente, para revisar a semana anterior e planejar a próxima, ou mensalmente, para avaliar o progresso em relação às metas maiores, para se dedicar a essa atividade estratégica. Trate esse tempo de planejamento como sagrado, tão importante quanto a própria execução das tarefas. É o momento em que você assume conscientemente o papel de estrategista da sua própria vida, o CEO do seu destino, o arquiteto do seu futuro desejado. O planejamento organizado não é uma fórmula mágica que garante o sucesso instantâneo ou elimina todas as dificuldades. Seria ingênuo pensar assim. É, na verdade, uma disciplina contínua, um processo iterativo que exige pensamento claro e lógico, esforço concentrado e focado, e, acima de tudo, ação persistente e inteligente dia após dia. Mas é, sem dúvida, a ferramenta mais eficaz e comprovada que conhecemos para transformar a energia volátil e abstrata do desejo e a visão etérea da imaginação em resultados concretos, mensuráveis e duradouros no mundo real. É um método testado e aprovado por incontáveis realizadores para construir pontes sólidas sobre o abismo muitas vezes assustador que separa onde você está hoje de onde você quer desesperadamente chegar. Então, a mensagem final é clara e direta. Pare de apenas desejar passivamente. Pare de apenas imaginar sem um caminho claro. Pegue agora mesmo papel e caneta, ou abra um novo documento no seu computador. Defina seu objetivo principal com clareza cristalina e detalhes vívidos. Determine honestamente o que você dará em troca. Estabeleça um prazo final motivador. Detalhe os passos sequenciais. Escreva tudo de forma organizada. Comece a construir ou fortalecer sua aliança de mente mestra. E o mais importante de tudo, comece a agir agora. Dê o primeiro passo do seu plano hoje mesmo, por mais simples que seja. A jornada de 1000 léguas começa com um único passo, mas esse passo precisa ser dado na direção certa, guiado por um plano bem pensado. Assuma o controle da sua trajetória. Planeje seu trabalho e trabalhe seu plano, com disciplina e adaptabilidade. É assim, e somente assim, que os sonhos deixam de ser meras fantasias e se cristalizam na sua realidade vivida e celebrada.